Você já parou para pensar no que aconteceria se, de repente, a moeda mais poderosa do mundo deixasse de ser o pilar da economia global? Imagine ligar a televisão amanhã e ouvir em rede nacional a notícia que ninguém acreditava ser possível. O dólar está com os dias contados. Como você reagiria? O que sentiria ao perceber que tudo aquilo que foi construído sobre essa moeda, contratos internacionais, reservas de países inteiros, investimentos de gigantes do mercado, começa a ruir diante dos seus olhos? Pois é exatamente esse cenário que está se desenhando agora. O dólar, que durante mais de um século foi símbolo de estabilidade e confiança, dá sinais claros de enfraquecimento. E enquanto muitos preferem fechar os olhos e acreditar que nada vai mudar, os grandes investidores, os países mais estratégicos e os bancos centrais mais poderosos do planeta já estão se preparando para a maior crise financeira das últimas décadas. E aqui está a questão que realmente importa: como blindar o seu dinheiro diante desse cenário? Porque acredite, não basta apenas assistir às notícias e esperar que tudo volte ao normal. A história já nos mostrou que quando uma moeda perde sua força, quem paga a conta não são os grandes bancos, nem as elites que já blindaram suas fortunas. Quem paga é o cidadão comum, aquele que acreditou que estava seguro apenas por ter suas economias guardadas em dólar ou atreladas ao dólar. A história da ascensão e queda do dólar para entender o tamanho dessa bomba relógio que está prestes a explodir, precisamos voltar um pouco no tempo. O dólar se tornou a moeda mais importante do planeta após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos emergiram como a grande potência global. Em 1944, no famoso Acordo de Bretton Woods, o dólar foi estabelecido como a referência mundial, lastreado em ouro. Isso significava que qualquer país poderia trocar dólares por ouro a uma taxa fixa. Durante décadas, essa foi a base da confiança global. Mas em 1971, tudo mudou. O então presidente Richard Nixon anunciou o fim da conversibilidade do dólar em ouro. A partir dali, o dólar passou a ser uma moeda fiduciária, sustentada apenas pela confiança no governo americano. Foi um choque, mas ainda assim o dólar se manteve como referência. Afinal, os Estados Unidos eram a maior economia, com o maior exército e com forte influência política sobre o mundo. Só que agora, mais de 50 anos depois, o cenário é outro. A confiança que sustentava o dólar começa a ser corroída. China cresce de forma acelerada, tornando-se a segunda maior economia do planeta e desafiando os Estados Unidos em várias frentes. A Rússia, mesmo sob sanções pesadas, busca alternativas ao sistema financeiro global, dominado pelos americanos. E países do BRICS, Brasil, Índia, África do Sul, se unem em torno da ideia de uma nova ordem econômica, menos dependente do dólar. Você percebe o que isso significa? Significa que estamos diante de um movimento histórico, que pode mudar para sempre a forma como o mundo negocia, investe e acumula riquezas. Agora, imagine o impacto disso no seu bolso. Se o dólar perder relevância, se a confiança nele for abalada, o que acontecerá com a sua poupança, seus investimentos, sua aposentadoria? Você acha que estará seguro apenas por ter dinheiro aplicado em fundos atrelados ao mercado americano? Pense de novo. A história já mostrou que nenhuma moeda é eterna. A libra esterlina, que por séculos foi a grande referência global, perdeu espaço após as guerras mundiais. Antes dela, o florim holandês já tinha sido a moeda dominante no comércio internacional. Todas tiveram seu auge, todas dominaram o mundo, mas todas, sem exceção, caíram. E agora, tudo aponta que o dólar segue pelo mesmo caminho. O mais assustador é que essa mudança não virá lentamente, como uma transição suave. Vivemos em um mundo globalizado, conectado, em que as informações circulam em segundos e os mercados reagem em minutos. Quando o dólar desabar, será como um castelo de cartas, uma queda rápida, brutal, com efeito dominó em todos os cantos do planeta. Os sinais estão por toda parte, os sinais estão por toda parte. A cada mês, vemos novos acordos comerciais, sendo fechados em moedas locais, sem depender do dólar. Vemos bancos centrais comprando ouro em volumes recordes. Vemos governos questionando abertamente o poder americano sobre o sistema financeiro global.
Esses não são sinais isolados. São peças de um quebra-cabeça que, quando completo, mostra o fim da era do dólar como conhecemos. Mas aqui está algo que ninguém conta. Quando uma moeda perde força, abre-se uma janela de oportunidade. Porque ao mesmo tempo em que milhões entram em pânico, alguns poucos conseguem se proteger e até multiplicar suas fortunas. A diferença entre estar de um lado ou de outro está nas escolhas que você faz hoje. Como blindar seu dinheiro. Crises não são democráticas. Elas não atingem todos da mesma forma. Enquanto milhões perdem tudo, alguns poucos conseguem multiplicar suas fortunas em meio ao caos. E qual é a diferença entre esses dois grupos? Uma palavra simples, mas poderosa: preparação. Vamos voltar um pouco no tempo. Em 2008, quando o sistema financeiro americano entrou em colapso após a bolha imobiliária, milhões de famílias perderam casas, empregos e aposentadorias. Mas ao mesmo tempo, investidores que tinham liquidez e visão compraram ativos a preços de banana. Empresas que pareciam perdidas renasceram sob novas mãos. E em poucos anos, esses investidores multiplicaram suas fortunas. Enquanto a maioria chorava, eles vendiam lenços. Para começar, é fundamental entender que o sistema já está se reorganizando nos bastidores. A China vem acumulando ouro em proporções históricas. A Rússia encontrou meios de operar fora do sistema SWIFT. O bloco BRICS já discute abertamente a criação de uma moeda alternativa para o comércio internacional. E cada vez mais países assinam contratos bilaterais, negociando em moedas próprias, sem depender do dólar. E aqui entra o ponto central. Diversificação é a sua armadura. Não estou falando daquela diversificação superficial, em que você divide seus investimentos apenas entre renda fixa e ações. Isso, em uma crise global, pode desmoronar junto com todo o sistema. Estou falando de uma diversificação estratégica, quase geopolítica, que leva em conta os cenários possíveis para o futuro, os 3 pilares fundamentais. Ouro sempre foi o porto seguro em tempos de caos. Durante guerras, colapsos econômicos e crises políticas, o ouro preservou valor quando tudo ao redor perdia. Não é à toa que os bancos centrais estão comprando ouro como nunca antes. Eles sabem o que está por vir. Ativos reais, terras, imóveis produtivos, bens que têm valor intrínseco e que não podem simplesmente evaporar com uma decisão política. Em momentos de instabilidade, aquilo que é tangível e útil tende a se manter como reserva de valor. Alternativas digitais. As criptomoedas, lideradas pelo Bitcoin, surgiram justamente após a crise de 2008, como uma resposta à fragilidade do sistema financeiro tradicional. Apesar da volatilidade, elas já se consolidaram como uma alternativa real, fora do alcance direto de governos e bancos centrais. Mas atenção! Não se trata de apostar tudo em uma única opção. Colocar todo o seu dinheiro em ouro seria tão arriscado quanto deixar tudo em dólar. A chave está no equilíbrio, em criar um portfólio que resista ao caos, que não dependa de um único pilar. Garantindo acesso ao seu dinheiro, existe um detalhe crucial que muitas pessoas esquecem. Não basta proteger o valor do seu patrimônio. É preciso garantir o acesso a ele em meio ao caos. De que adianta ter ouro se ele está inacessível em um cofre a milhares de quilômetros de distância? De que adianta possuir imóveis se você não consegue vendê-los? De que adianta acumular criptomoedas se você não tem a custódia delas em mãos? Em momentos de crise profunda, bancos congelam saques, governos impõem limites, corretoras falem. Foi assim na Grécia em 2015, quando os cidadãos podiam sacar apenas 60 euros por dia. Foi assim na Argentina, com congelamentos e confiscos. Por isso você precisa pensar em 2 camadas de blindagem: valor e acesso. Medidas práticas de proteção. Descentralização. Não deixe todo o seu patrimônio concentrado em uma única instituição, em um único país, em um único sistema. Espalhar seus ativos entre diferentes formas de custódia aumenta a sua chance de conseguir acessar pelo menos parte deles em caso de colapso. Reserva de liquidez física.
Manter um valor suficiente em espécie para emergências, capaz de sustentar sua família em momentos de bloqueios temporários. Essa prática pode ser a diferença entre tranquilidade e desespero em cenários de crise. Conhecimento. Estudar sobre carteiras digitais, custódia de criptomoedas, formas legais de internacionalizar parte do patrimônio. Tudo isso amplia suas opções no momento em que a crise bater a porta. Oportunidades no caos, nunca se esqueça. Toda grande mudança vem acompanhada de oportunidades. Quando a libra esterlina caiu, surgiram chances de enriquecimento para quem entendeu a transição. Quando o padrão ouro foi abandonado, novas fortunas foram criadas. Quando a crise de 2008 devastou o mundo, alguns se tornaram ainda mais ricos. Agora, com o dólar perdendo espaço, a história se repete. A única dúvida é: você vai ser um espectador, vítima da crise, ou vai estar preparado para se beneficiar dela? É possível. Para qualquer um, você pode estar pensando: mas será que eu consigo fazer isso? Será que tenho recursos suficientes para me proteger? A resposta é sim. Blindar o dinheiro não é apenas para milionários. Mesmo com pouco capital, é possível começar a construir uma estratégia de proteção. Uma pequena fração em ouro, uma parte em ativos reais, uma reserva em criptomoedas seguras sob sua custódia. E, acima de tudo, informação. Informação é poder. Então, é sua. Imagine você, daqui a alguns anos, contando para amigos ou familiares como sobreviveu à maior crise financeira da era moderna. Imagine dizendo: enquanto o dólar estava com os dias contados e todo mundo entrava em pânico, eu estava tranquilo, porque tinha blindado meu dinheiro. Essa não precisa ser apenas uma fantasia. Essa pode ser a sua realidade, mas depende apenas de você. O dólar está com os dias contados. A crise financeira é inevitável. Mas você não precisa ser uma vítima. Você pode ser protagonista da sua própria história. Alguém que enxergou antes, se preparou e prosperou, mesmo quando o mundo desmoronava. A decisão é sua. E ela começa agora.